Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula 2 aqui sobre gerenciamento de custos. Vamos falar aí mais uma vez. De acordo com o PMBOK, PMBOK, Project Management Board of Knowledge, o gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, a fim de que o projeto possa ser concluído dentro do orçamento aprovado. Então, importantíssimo aqui, tem ressaltado isso nessa aula, desde o primeiro momento, orçamento aprovado. Isso é o que a gente vai buscar em custos, sempre. Desempenho é orçamento aprovado. Bom, aqui uma figura atualizada, baseada no PMBOK 5, onde a gente vê todos os processos de gestão de projetos, desde a iniciação até o encerramento. O que eu quero mostrar aqui, para não entrar nisso tudo, porque isso vai ser objeto aí de estudo nas demais disciplinas, eu imagino. Nós temos 4 processos de planejamento de custos. Não, 4 processos de custo, 3 processos no planejamento e 1 processo no monitoramento e controle, são esses em azul. Planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. Custo foca muito, como a gente vê, em planejamento. Tá? Esses 3 aqui eu pretendo abordá-los na próxima unidade, unidade 2. E aqui a gente vai abordar, como eu falei, na unidade 3, junto com o método do valor agregado. O que é interessante ver aqui e entender, o processo de planejar o gerenciamento dos custos, ele inicia quando o projeto se inicia. Ele se inicia junto com o processo de desenvolver o plano do gerenciamento do projeto. Pessoal, planejar o gerenciamento dos custos e desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, uma coisa está ligada com a outra. O planejar o gerenciamento dos custos, ele é parte integrante do plano de gerenciamento de projeto. Tá? Muito importante também ter esse conceito. Você vai fazer isso de forma separada, mas ao final, planejar o gerenciamento dos custos é parte do plano do gerenciamento do projeto. E quando é que ele começa? Quando o projeto começa. Se você tem o termo de abertura, você já tem as informações iniciais do projeto, do que se espera com o projeto, uma estimativa, você pode ter ali uma estimativa grosseira de orçamento do projeto, a gente chama de ordem de grandeza, somente. Você vai ter ali algumas restrições, então você já pode começar a planejar o seu gerenciamento dos custos. Já estimar os custos e determinar o orçamento, não, isso vem depois. Para que você possa fazer esses processos, você já tem que ter o escopo aí bem definido, EAP definida, você tem que ter dado início ao seu processo de planejamento de tempo, você tem que estar já com o cronograma pronto, porque para você pôr custo, você tem que saber quanto tempo a atividade vai levar, e você tem que estar com todo o escopo bem detalhado. Então, para entrar ali no processo de estimar os custos, você tem que estar com escopo e tempo bem definido. Estimar os custos e determinar o orçamento, inclusive isso está claro no PMBOK, e para projetos menores ele pode ser a mesma coisa. Você vai fazer isso aqui praticamente que ao mesmo tempo em projetos pequenos. E controlar os custos, não, ele já entra, isso já é um outro processo, é monitoramento e controle e vai durante todo o projeto. A partir do momento que você começou o projeto, você já está monitorando e controlando tudo, isso só se encerra com o encerramento do projeto. Já falamos? Bom, nessa figura aqui a gente vai poder entender, é uma outra forma de ver aí aqueles processos, e a gente vai ver aqui também o nível de custos e de pessoal, de recursos envolvidos, obviamente. Quando você começa um projeto, qual que é o seu custo aqui na iniciação? Ele é 0, você está começando o projeto. E onde é que o seu custo onde você vai ter o maior custo incorrido? Vai ser aqui na execução. Esse é o momento onde a gente tem um grande volume de trabalho, onde os seus custos realmente estão acontecendo. Na fase de preparação, nessa fase aqui de planejamento intermediário, e aqui no encerramento já está encerrando o projeto. Então, onde a gente controla custo mesmo, onde a gente tem que tomar muito cuidado para a vaca não ir para o brejo, é aqui na execução do trabalho.
Pensando assim nos processos, né, os processos que eu já comentei. Então, planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, determinar o orçamento, ele está muito vinculado aqui à fase de planejamento, que está aqui nesse gráfico chamado de organização e preparação, apesar que ele já pode começar aqui na iniciação e que ela vai se estender até a fase de execução. Porque a execução ela vai sempre atualizar também o planejamento, né? Eu tenho sempre, durante um projeto, você está executando e você está atualizando ali o planejamento à medida em que existem eventos que gerem um input aí para a fase de planejamento. E você tem também o controlar os custos, aqui já não é mais um processo, como eu falei, de planejamento, é um processo de monitoramento e controle e ele vai ocorrer em todas as etapas aqui. Ele vai da iniciação até o encerramento. Onde que ele é maior? Ele é maior, obviamente, como eu falei, na execução. Por quê? Porque é na execução que eu tenho o maior nível de custo, né? E de pessoal alocado no projeto, fazendo o trabalho onde eu tenho que controlar muito bem. Só um outro comentário, né? Isso aqui tudo é baseado no PMBOK, quinta edição, né? Última edição do PMBOK. Outra figura aqui que vai mostrar para a gente o custo da mudança, né, e também o risco e a incerteza de um projeto em função do tempo. Quando você tem o projeto no início, né, se você faz uma mudança no projeto, o impacto disso em custo e em tempo é muito pequeno, né, mas a partir de um determinado momento isso cresce aqui bastante. E isso é o inverso, né, do risco e incerteza. No início do projeto, o seu risco e incerteza são altos, e isso vai caindo à medida que o tempo avança, à medida que você vai cumprindo o seu projeto. Porém, gente, a partir de um determinado momento, e aí o momento vai ser esse aqui, a gente vê que o impacto aqui de uma mudança a partir de determinado momento, né, a partir desse momento então nem se fala, ele é um negócio estratosférico. Então, você não pode realmente fazer mudança no projeto em qualquer momento. Você tem que pensar muito, por isso que o projeto tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, para que você tenha o mínimo de mudança. Mudar, eventualmente você vai ter uma mudança, isso ocorre também em projeto. Eu falei de escopo, que a gente muda, o escopo muda sim, mas você tem que tentar levar isso ao mínimo possível, né? O ideal é que você não faça a mudança, né? E se tiver que fazer a mudança, não é parte aqui de gerenciamento de custos mais específico, mas vamos pensar, você tem que ter o procedimento de mudança, a gestão integrada do processo de mudança, o change control. Isso tem que ser aprovado por todo mundo, porque isso vai gerar um impacto muito grande no projeto, em tempo e em custo. Eu diria que a partir daqui você já começa a ter um impacto significativo em custo, né? Você já andou bastante com o projeto, né? Bom, e essa última figura, né, esse é o último slide da nossa aula, ela mostra a visão geral do gerenciamento dos custos do projeto, com os seus 4 processos, né, o processo de planejar o gerenciamento dos custos, que está na fase de planejamento, o processo de estimar os custos, o processo de determinar o orçamento, né, esses 3 aqui em planejamento, e o processo de controlar os custos, que está em monitoramento e controle. Essa figura ela é interessante porque ela traz para a gente todas as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas de cada um desses processos. Essa aula termina por aqui, né? Na próxima aula, a ideia é abordar esses 3 processos. Tá? Eu vou abordar esses 3 processos em detalhes, passando aí pelas entradas, pelas ferramentas técnicas e pelas saídas. Vou tentar trazer aqui alguns exemplos de plano de gerenciamento de custo e também de um plano de estimativa de custo, para que vocês tenham aí como exemplo. Mas é isso, tá? A gente encerra aqui essa primeira unidade, ok? Então, muito obrigado.